Tema da mensagem dessa noite: às 12 horas da noite. Glória a Deus. Como andamos diante de momentos difíceis, como andarmos diante dos momentos de escuridão, de trevas, momentos de incertezas, de indecisões, momentos difíceis que sobrevêm a todos, momentos como esses que vivemos, momentos esses que piorarão nos dias por vir. Estava no monte com quem estava no monte comigo, e Deus me soprou essa mensagem, me soprou algo ali, e hoje Ele rebateu de uma outra forma que eu quero compartilhar com vocês sobre as 12 horas da noite e a nossa atitude diante de momentos difíceis. E para começar a falar sobre isso, eu quero que você abra sua Bíblia comigo lá no Evangelho de João, no capítulo de número 11. Evangelho de João, capítulo de número 11. Aleluia. Estava enfermo Lázaro de Betânia, da aldeia de Maria e de sua irmã Marta. Esta Maria, cujo irmão Lázaro estava enfermo, era a mesma que ungiu com bálsamo o Senhor e lhe enxugou os pés com os cabelos. Aquela que era íntima dele, que entregou o azeite, o óleo mais precioso, que custava caro para ela. Isso não é uma mensagem, não é aleatório de estar aqui especificando que é essa Maria que tinha essa profundidade de amor com o Senhor Jesus. Mandaram, pois, as irmãs de Lázaro dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem amas. Ao receber a notícia, disse Jesus: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja por ela glorificado. Ora, amava Jesus a Marta e a sua irmã e a Lázaro. Quando, pois, soube que Lázaro estava doente, ainda se demorou 2 dias no lugar onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos outra vez para a Judeia. Disseram os discípulos: Mestre, ainda agora os judeus procuravam apedrejar-te e voltas para lá? Respondeu-lhe Jesus: não são 12 as horas do dia? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo, mas se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. Isto dizia, e depois lhes acrescentou: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Nosso amigo Lázaro, em outras palavras, não morreu, mas eu vou despertá-lo. O que me chama muito a atenção nesse texto é a forma como se move o nosso Senhor Jesus diante de notícias difíceis, diante de dias difíceis, diante de trevas, diante de um momento onde o seu amigão está com uma enfermidade, onde a pessoa que você ama, porque ele fala que tanto Marta quanto Maria, quanto Lázaro eram amados do Senhor Jesus. Então qual é a atitude que nós devemos ter diante de uma situação dessa? Quantos aqui ao receber uma notícia difícil de um parente enfermo, não sai na mesma hora correndo para resolver o assunto? Quantos de nós não se desespera diante de uma situação ou de uma notícia difícil? Mas o interessante é que o Senhor Jesus, de pronto, quando recebe a má notícia, a Bíblia diz que o justo não teme más notícias. Posso ouvir um amém aqui? Jesus recebe a notícia e diz: essa enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Nós somos movidos, filhos e filhas, por notícias, pelo aquilo que ouve. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. A fé, tanto a fé que a gente cresce nela, a fé de ouvir a palavra de Deus vem por aqui, como a fé naquilo que não presta, naquilo que a gente não deve ouvir, também entra por aqui. Então nós temos que ter muito cuidado nas informações que ouvimos, como ouvimos e da onde ouvimos. Qual é a fonte da sua informação? Hoje nós temos informações de todo tipo, muito disponível. Nós andamos no mundo da comunicação que é extremamente disponível. Às vezes você não quer ver uma notícia, ela pula aqui. Você tem que estar com muito filtro, filho, filha, nesses dias da informação que você quer ouvir. Eu estou falando de informações não somente do mundo, que a gente já sabe que as informações do mundo é aquilo que lança de notícia ruim, de sangue, de violência, de tudo isso, você já está cansado de saber. Tem gente até que gosta desses programas terríveis aí. Mas eu estou falando de notícias, às vezes, dentro do próprio reino de Deus. Notícias de pessoas que deveriam caminhar em fé e de edificar sua fé, de lançar palavras que te levantam e não te abatem. Nesse instante, pessoas vieram a Jesus e disseram: olha, o seu amigo Lázaro está doente.
E o Senhor Jesus, Ele responde com a palavra: essa enfermidade não é para o mal, porque Ele está gerando fé aqui, mas é para que nele se manifeste a glória de Deus. Você pode dar uma glória a Deus? É para que nele se manifeste a glória de Deus. Mas o interessante é que o Senhor Jesus, além disso, não se move na pressa deles. Isso para mim é muito curioso. O Senhor Jesus espera ainda mais 2 dias para sair dali, porque a glória de Deus que ia se manifestar na vida de Lázaro, às vezes a gente entende assim: Pai, cura essa minha enfermidade, me abre essa porta de emprego, resolve o meu imediato aqui, resolve aquela situação ali. Nós pensamos dessa forma, mas o Senhor Jesus está trabalhando numa outra forma. Não é da forma como nós queremos, não é da forma como nós desejamos. Muitas vezes para Ele manifestar a glória dele no momento mais difícil, ou depois que todas as esperanças já se foram, na hora que já não tem mais como sair, já não tem mais lugar, já não dá mais, é a hora que o Senhor Jesus se manifesta. E muitas das vezes, e grande parte das vezes, queridos, é no último minuto, é no momento final. Você lembra semana passada, retrasada, que eu disse sobre o Saul? Saul tinha que esperar 7 dias, ele esperou 7. Mas antes dele oferecer o sacrifício que era para ser oferecido pelo sacerdote Samuel, ele vai lá e, pressionado pela circunstância, ele resolve, ele vai lá e faz algo. Sabe, queridos, nós todos estamos muito pressionados pelos dias que vivemos, pela sociedade que vivemos, de que as coisas têm que dar certo rápido. Nós somos a sociedade da rapidez, da agilidade, vamos, e achamos que Deus trabalha dessa forma. Eu quero dizer para você, meu filho, minha filha, Deus não opera dessa maneira, porque a glória dele seria uma se ele curasse Lázaro. Agora a glória muito maior seria para o reino dos céus, se ele ressuscitasse Lázaro. Ele esperou 2 dias. Os discípulos não entendem por que o amigão não está sendo socorrido. Queridos, quem anda no Espírito, ele é como a folha do vento. Ninguém sabe de onde ele vem e nem para onde ele vai. Posso ouvir um amém disso? Ninguém sabe. Você tem que discernir o vento do Espírito, tem que discernir a voz de Deus, principalmente, meu filho e minha filha, nos momentos difíceis. Nós hoje, como igreja, vivemos um momento difícil. Vivemos um momento que não estamos num lugar fixo. Vivemos um momento que às vezes a gente fica pegado até as coisas, fica pegado ao tempo físico. Nesse momento começam a surgir vários pensamentos na nossa mente. O que será que está errado? O que será que aconteceu? Ou, enfim, pode surgir um monte de coisa na sua mente. Eu quero dizer para você, querido, é natural. Mas você não pode deixar esses pensamentos de maneira alguma dominar. O que você tem que fazer? Quem é a fonte de toda a verdade, queridos? A fonte de toda a verdade chama-se Deus, e Jesus é a verdade, o caminho, a verdade e a vida. É nele que você tem que ir. Não anda na palavra de homens, anda na palavra de homens, mesmo que você confie muitas vezes na palavra de Deus. Chegou a hora da maturidade de você ouvir direto a boca de Deus. Eu nunca puxei você para ouvir de mim. Agora você seja ouvindo de mim agora, daquilo que eu ouvi de Deus. Mas eu sempre, quando você tem uma dúvida, vocês todos são testemunhas aqui. Pastor, o que eu faço? Por esse caminho ou por aquele? Vai orar. Vai orar. O que você entendeu? Eu vou fazer você orar e vou te proteger, não é verdade? Deixa eu ver se você está entendendo direito. Deixa eu ver se está calibrado aí o seu ouvido espiritual. Eu te ajudo a calibrar. Eu sou aquele que eu tenho um instrumento espiritual de ouvido, e eu tenho um instrumento dele que eu chego lá, o médico tem aquele que ele põe aqui, aquele aparelhinho no ouvido. Dá licença, filho. Né? Ele põe aquele aparelhinho no ouvido, ele vê lá se está tudo bem e tal. Eu tenho como chama na música ali, aquele afinador, né? Tem um afinador na música ali, né? Eu afino o seu ouvido. Eu tenho um instrumento aqui para afinar o seu ouvido, para falar: filho, está ouvindo direito, filho, está faltando isso, filho, já percebeu aquilo? Eu estou aferindo a sua audição espiritual, porque o que eu quero no final do dia é que você ouça a voz de Deus. Se você depender de mim, quando os dias difíceis vierem, queridos, como esses que vivemos hoje, você pode estar perdido. E se alguém te der um caminho errado, o que você vai fazer? Está comigo aí? Está me entendendo, filhão? Está me entendendo? E quanto mais os dias ficam difíceis, mais o seu ouvido espiritual precisa ser aguçado, mais você não precisa ouvir a palavra da boca de Deus. Quando Jesus está junto, queridos, ele vai falar assim: vamos esperar mais 2 dias e está tudo certo. Ou vamos sair agora, está tudo certo também. E eles estranham, porque Jesus espera 2 dias. Aí ele fala assim, acho que eles pensaram assim: ufa, ele falou que vai esperar 2 dias. Por quê, queridos? Porque dias antes queriam apedrejar Jesus naquela cidade. Dias antes queriam matar o Senhor Jesus. Jesus saiu de lá. Agora imagine, querido, o nó na cabeça dos discípulos. Ele fala assim: outro dia queria matar o Senhor. Já estava com medo, né? Queria matar o Senhor, nós vamos lá com ele agora. Vai ter pedrada para todo lado, nós vamos entrar nessa também. Nós saímos de lá, escapamos, agora vamos voltar para lá. E aí Jesus traz a frase da mensagem dessa noite,
Quem anda de dia, filho, não tropeça. Não são 12 as horas do dia, não são 12 as horas da noite. Quem anda de dia não tropeça, mas quem anda de noite precisa de luz para não tropeçar. A gente no caminho do monte ali é um caminho curto, caminho que a gente passa toda semana, é aqui do lado. É para você que não veio aí, para dar uma porteira ali, ó. É só entrar naquela porteira para você ver a glória de Deus ali com a gente, tá bom? Nós vamos lá juntos buscar a glória de Deus. Mas sabe que você passa a porteira, está escuro, e a gente pega a lanterninha do celular para acender, para iluminar o nosso caminho. Lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, é a sua palavra. Eu preciso me guiar pela luz que é de dia, não me guiar pelas notícias à noite, queridos. Nesse momento de dificuldade, muitas vozes surgem. Pessoa surge, a pessoa diz que nenhuma voz no reino do Espírito é sem sentido. Isso vai em 1 Coríntios capítulo 14. Quando está falando do dom profético, existem muitas vozes e nenhuma delas é sem sentido. Tem a voz da sua alma, tem a voz do seu coração, tem a voz do sexto sentido, que já é mais próxima da voz de Deus, tem a voz dos seus amigos, tem a voz dos seus inimigos. Bem-aventurado aquele que não anda no conselho dos ímpios, não é isso? Não anda no conselho de pessoas ímpias, não se senta na roda dos escarnecedores, não é? Bem-aventurado é esse homem que não dá ouvidos para qualquer coisa, para qualquer tipo de informação. O Senhor Jesus está para realizar algo glorioso aqui. Eu vou dizer mais, o Senhor Jesus está para realizar algo glorioso no nosso meio. Amém. Deus não perdeu a promessa dele. Ele não esqueceu do que ele prometeu. Nós às vezes esquecemos, ou vemos situações difíceis à nossa volta e começamos a achar que aquela situação agora acabou. Assim estava Marta, assim estava Tomé. Tomé falando, vamos lá então morrer com ele, porque Lázaro morreu, vamos morrer junto, vamos chorar junto, acabou para todo mundo. Vamos lá com os outros judeus que me disseram na mão direita e da esquerda, que estão vendo lá a Maria chorar, estão chorando com ela. Está todo mundo chorando, está todo mundo triste diante da situação, diante daquele momento. E Jesus vai lá, Tomé não está entendendo nada. Marta chega para ele e fala, Senhor, mas se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não tinha morrido. Ele falou, quem crê vai ver a glória de Deus. Ela falou, eu creio, Senhor, na glória de Deus, mas eu creio que ele vai ressuscitar lá no último dia. Ele falou assim, Marta, não é no último dia, eu sou, Marta, a ressurreição e a vida. Eu posso mudar qualquer cenário, qualquer situação agora. Eu continuo sendo a ressurreição e a vida. Eu continuo sendo aquele que muda cenários, que muda situações. E aí a Marta sai dali, leva ele para Maria. E Maria, é importante falar que Maria foi aquela que derramou óleo aos pés dele. E quando ele vê Maria, e Maria chega perto dele, a Maria toca o coração do outro. Ele fica com compaixão. Ele move o coração, ela move o coração de Deus numa outra dimensão. Marta tinha teologia, Maria tinha o coração dele. E quando Maria chega, toca o coração dele, ele fica compadecido. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não haveria morrido. E ele treme dentro dele, porque ele quer realizar algo para mudar aquele cenário da tristeza daquele povo. Você está triste hoje, filho? Há uma tristeza pairando no ar, mas o Senhor Jesus, ele continua sendo, aleluia, a ressurreição e a vida. A palavra dele, ela tem o último significado sempre. E a palavra que ele declarou no começo ali, isso é para que se manifeste nele a glória de Deus. É a glória de Deus que ele vai manifestar agora. Nesse instante ele está indo para manifestar, e ele fala, vai tirar pedras, você conhece a história, e ele fala, Lázaro vem para fora, Lázaro ressuscita, glória seja dada ao nome do Senhor. Mas o que eu estou dizendo é que o tema dessa noite é como me mover nas 12 horas da noite. A noite, queridos, ela tem 12 horas, divididas em 4 vigílias. Em Lucas, no capítulo de número 12, a palavra vai nos levar no momento de dificuldade, no momento de tristeza, no momento de aflição, no momento de não saber exatamente o que fazer. Qual deve ser a nossa atitude nesses momentos? Como que devemos estar espiritualmente nesses momentos? E a palavra dessa noite é que Deus está preocupado de como você está nesse momento que nós vivemos. Em Lucas 12:35 ele diz, cingido, pronto esteja o vosso corpo, e acesas as vossas candeias. A linguagem aqui é de uma candeia acesa. Para que uma candeia seja acesa, era uma candeinha de barro, ela tinha um paviozinho de um barbante de algodão,
e ela tem um óleo, azeite dentro. Então o Senhor Jesus está dizendo que nesses momentos de trevas, a coisa mais importante que nós precisamos ter é uma candeia acesa. Posso ouvir um amém? Você precisa ter azeite dentro de você. Você precisa estar tomado de azeite. Você precisa estar tomado de unção. Você precisa, para brilhar essa luz no meio das trevas, a unção tem que estar sobre você. Jesus disse que não se bota uma lamparina acesa debaixo do alqueire, mas se põe ela no velador, para que todos vejam a luz que tem aquela candeia dentro de uma casa. Posso ouvir um amém aqui? Deus está esperando que você seja uma luz dentro do lugar onde você está. Não importa que as trevas estejam tomando a terra, não importa que as trevas estejam vindo, e quando as trevas cobrem a terra, eis que sobre vós vai nascendo a sua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti. Glória a Jesus. É a hora de você buscar glória, é a hora de você buscar unção, é a hora de você resistir, de você ser a resistência no reino do Espírito, e não deixar as trevas te consumirem, não deixar a tristeza te consumir. Sede vós semelhantes a homens que esperam pelo seu Senhor, ao voltar ele das festas de casamento. Que coisa interessante, não posso nem entrar aqui. Para que quando vier e bater a porta, logo se abra. Isso aqui te joga imediatamente para o texto da era de Laodiceia, aonde Jesus está à porta da igreja, que é uma igreja que diz estar rica e abastada e não vê, que é pobre, miserável, cega e nu, que não está andando com Deus. Jesus está no cenário desse tempo espiritual, dessa igreja que é mais interessada nas finanças do que no próprio Deus, nas bênçãos de Deus do que nele, e ele está na porta batendo. E aqui está dizendo também que quando ele vier e bater a porta, logo se lhe abram. Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, os encontre vigilantes. Repita a palavra comigo nessa noite: vigilantes. Vigilantes. Em verdade vos afirmo que ele há de cingir-se, dar-te lugar à mesa, e aproximando servirá. Quer ele venha na segunda vigília, diga segunda vigília. Quer na terceira, diga terceira vigília. Bem-aventurados serão eles, se assim os achar. Sabei por isso, se o pai da família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria arrombar a sua casa. Fiquei também vós apercebidos, porque a hora que não cuidais, o Filho do Homem virá. Então Pedro, olha a pergunta de Pedro, que importante que ela é. Jesus está dizendo assim: não sei se eu venho na segunda vigília ou na terceira vigília, mas o momento que Deus está falando é um momento de noite. A primeira vigília é das 6 às 9 da noite, 6 da tarde, quando o sol se põe, até as 9 da noite é a primeira vigília. A segunda vigília das 9 da noite, vigílias romanas. Israel eram 3 vigílias. Aqui em Roma eles aderem à cultura de Roma, e agora estão falando em 4 vigílias. Das 9 à meia-noite é outra vigília, da meia-noite às 3 é outra vigília, e das 3 às 6 da manhã, quando o sol nasce, é outra vigília. Eu já passei dias, algumas vezes, virado de vigílias da noite orando, e nesses dias foram coisas gloriosas que eu vivi. E interessante que Deus só falou comigo às 6 da manhã. Depois que eu virei às 4 vigílias, Ele falou: hoje eu revelo o traidor que está na sua mesa. Depois das 4 vigílias. E na reunião do dia seguinte, com umas pessoas, o traidor e o outro traidor não eram um só, ainda revelou dobrado, se manifestaram no meio da reunião. O que eu estou falando, queridos, é que quando você vigia, Deus vai te trazer resposta no meio das vigílias. Ele vai iluminar suas trevas no meio daquela noite. Mas Ele fala que à noite a nossa atitude tem que ser de alguém vigilante, e não de alguém que está tudo ruim, então agora eu não estou sentindo a presença, então agora eu desmoreço. Querido, se levanta. É no meio da noite que o fogo ele se manifesta. Estávamos no monte, esses dias era uma queimada mesmo, não era nada espiritual, não. Estava coisa, no dia seguinte ali na escola, tinha cheiro de queimado. Está vendo queimada por causa da seca, ou por causa de criminosos que botam fogo nas matas, seja lá o que for. Mas o fogo ali na noite, a gente via de longe, ele brilhava em minhas telas. Você pode dar aleluia, glória a Deus? Deus quer que você seja uma candeia acesa nesses dias, filho. Para de deixar. Eu sei que está uma atmosfera espiritual pesada, eu sei, eu sinto. Eu sou para-raio. Eu quero dizer para você, eu estou sentindo isso ao mesmo tempo. O fogo em mim está me habilitando a expulsar trevas. Então deixa o fogo em ti iluminar o lugar. Não deixa as trevas te consumirem. Ou não tem glória na sua vida, não tem unção na sua vida, ou não tem azeite. Deus está falando que precisa estar exigindo o nosso corpo, e a sua candeia precisa estar
acesa. Acende essa candeia aí, filho. Acende ela. Então Pedro perguntou: o Senhor profere essa parábola para nós ou também para todos? Disse o Senhor: quem é, pois, um mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos, para dar-lhe sustento ao seu tempo? Bem-aventurado é aquele servo a quem seu Senhor, quando vier, achar fazendo assim. Ou seja, isso aqui é para servo quando ele vier no dia das trevas. A Bíblia diz que o Senhor Jesus vem como ladrão de noite, e Ele quer que nós sejamos apercebidos quando Ele vier. Ele usa a figura do ladrão para dizer: eu venho em hora inesperada, eu venho em hora que vocês não estão esperando, não estão imaginando. Por isso você precisa estar em vigilância para entender o reino do Espírito. Nós estamos tendo uma amostrinha com coisas que nós vivemos aí, do que são as trevas inundarem o lugar. Imagina, querido, quando não puder ter culto, quando for proibido pela figura do anticristo que se haja culto a Deus, o sacrifício vai ser tirado, o sacrifício dos manjares. Sacrifício de manjares significa os momentos de oração nosso, vai ser tirado, não vai ser permitido. Como foi na época de Daniel, como foi com Sadraque e Mesaque e Abednego. Estou até atropelando tudo aqui. Como é que vai ser, queridos? Falou assim: Daniel, você não pode orar. Qualquer que orar vai ser lançado na cova dos leões. Você já imaginou? Sabe que espírito é esse do anticristo? É o espírito da Babilônia. Querido, se você não tiver orado até então, vai chegar um momento que você vai ser morto por orar, como aconteceu com Daniel. Mas lá na cova dos leões, Jesus estava lá para não deixar os leões. Aleluia. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego era o quarto homem na fornalha da glória a Deus na casa. Você precisa entender o momento que você vive e responder ao momento que você vive de forma espiritual. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer e beber e embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia que não espera, em hora que não sabe, se ele sair da sua posição. Lembra que a semana passada eu preguei que te tira do propósito? É quando você perde a sua identidade. Se você perder a sua identidade, se você negociar a sua identidade, negociar o seu nome, aquilo que Deus estabeleceu para você, em caráter, esse aqui passa a espancar criado embriagar-se, o senhor daquele servo vai falar: olha, você não está andando comigo, por isso já está em trevas. As trevas já dominaram você. O perigo hoje em dia, filhos, é deixar as trevas nos dominarem. Deus está esperando uma resposta sua, jovem querido, meus filhos e minhas filhas. Deus espera uma resposta sua. Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites, e assim vai, blá 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 blá. Eu não quero aqui entrar nesses detalhes. Estou falando que o Senhor Jesus, ele veio numa vigília da noite. Essa palavra não é aleatória. Olha esse cenário aqui. Talvez você nunca tenha prestado atenção como eu não tinha focado nisso. Abre em Mateus capítulo 14. Olha que coisa interessante que nós vamos ver aqui. A partir do versículo 22. Logo assim que compeliu Jesus os discípulos, Jesus falou para eles, ele compeliu a eles: passem para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Jesus queria ficar sozinho, não queria ficar com o discípulo, não queria ficar com ninguém, ele queria ficar sozinho, justamente para fazer isso que eu estou te falando. Ele estava ali nas 4 vigílias da noite. Mas não é isso que eu não tinha reparado. Sabe o que eu não tinha reparado? O próximo detalhe aqui: em caindo a tarde, estava ele só. Antes de começar a vigília da noite, antes da primeira, era tarde. Quando a tarde caiu, quando o sol se pôs, o Senhor Jesus já estava só. Ele ficou sozinho naquele monte. Os discípulos, eu já fui lá no lago de Genezaré, nem parece uma distância tão longa assim. Está certo que num barco a motor é uma coisa, num barco remando é outra. E está certo que com o mar lisinho, como eu peguei, é uma coisa, e com o mar revolto é outra. Mas o que me chama a atenção não é isso.
É isso, na verdade, mas por quê? Entretanto, o barco já estava longe, muitos estados da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. É isso que me chama a atenção. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar, e os discípulos, ao ver andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais, eu vim resolver o problema. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ter contigo por sobre as águas. Escolheu a hora certa para pedir isso. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus, reparando porém na força do vento. Teve medo e, começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. Voltou para o natural, e prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subiram ambos para o barco, cessou o vento. O que eu quero chamar a sua atenção é que Jesus não foi socorrer os discípulos na primeira vigília da noite. Das 6 às 9 da noite, os discípulos já tinham partido, a multidão que estava com ele no monte já tinha partido, e o Senhor Jesus estava lá no monte orando, das 6 às 9. Das 9 às meia-noite, o Senhor Jesus continua orando, e os discípulos sendo solapados pelo mar, achando que vão morrer. Está comigo aqui essa noite, jovem? Você está me entendendo aquele negócio espiritual? Está difícil, estão trevas lá naquele mar. É um mar dificílimo, é? Na terceira vigília da noite, da meia-noite às 3, tão pouco o Senhor Jesus foi socorrê-los. Nas horas mais difíceis da noite, o Senhor Jesus não estava ali. Ele não estava, não tinha entrado. Talvez você esteja vivendo um momento da sua vida que parece que está tudo ruim, parece que está tudo trevas. O momento que nós estamos vivendo é um momento de trevas. E talvez pareça que está tudo ruim, que não tem mais esperança. Mas o Senhor Jesus quer que você vigie nas vigílias. Posso ouvir um amém, glória a Deus? Mas aí na quarta vigília da noite, ele não só vem, como ele vem no sobrenatural. Dá glória a Deus, aleluia. Ele vem andando sobre as águas. Ele vem tão iluminado que os discípulos, porque está na presença do Pai. Lembra que Moisés estava na presença do Pai com o rosto iluminado? Por que você acha que os discípulos achavam ele como um fantasma? Provavelmente ele estava com o corpo aceso naquela madrugada, queridos. Ele estava tomado de glória ali, na quarta vigília da noite. Sabe o que é quarta vigília da noite? A quarta vigília da noite, das 3 às 6 da manhã, é a vigília do sobrenatural. É ali que Deus manifesta o sobrenatural dele. Quer ver na segunda ou na terceira vigília? Vou dizer para você que não deve vir nem na segunda, nem na terceira, mas ele deve vir nos buscar na quarta vigília da noite. Quer dizer, liberar nessa noite aqui, que aquele que estiver orientado vai perceber o Senhor Jesus chegando. E ele vai chegar nas madrugadas. E o horário que ele vai chegar é das 3 às 6 da manhã. Então, se algum problema de trevas aí, alguma coisa te inundando a sua mente, vai lá para a vigília das 3 às 6. Vai lá, porque você vai ter um encontro com ele. Como eu disse para você, foi 6 horas da manhã, encontro que ele falou comigo. Está me entendendo, filho? Quantas vezes eu pus no relógio para despertar 3 horas da manhã, só para acordar? Quantas revelações ele não me deu nessas madrugadas? Eu ouvi a voz audível dele nessas madrugadas. Eu ouvi coisas grandes do Senhor. Por quê, queridos? Porque é a vigília do sobrenatural. Ele está te esperando lá. Agora, se você ficar aí todo, ai, que ó dia, ó céus, ó azar, realmente está tudo difícil, realmente nada está certo, realmente os dias são maus, será que aquele irmão que falou aquela besteira comigo tinha razão? Ó dia, ó céus, ó azar, e aí a vida vira um azar. Eu quero dizer para você, queridos, o Senhor Jesus continua vindo no barco para socorrer à noite. Ele continua ressuscitando Lázaro dentre os mortos. Ele continua abrindo o olho de cego. Ele continua abrindo o ouvido de surdo. Você tem visto isso. Então não deixa a sua fé esmorecer. Pastor, está sentindo resistência? Eu estou. O diabo vai para o inferno com a resistência dele. Porque uma hora ele está em mim, está tentando no mundo. Ele vai ter que me aguentar. Por quê? Porque eu estou debaixo da glória do Senhor. Tem unção aqui nesse barco. Ele vai ter que cuidar da lamparina está acesa. E você não aguenta porque você é trevas. E eu ando na luz e você anda nas trevas. Aquele que ilumina o meu rosto é aquele que vai fazer me brilhar no meio da potestade das madrugadas aí. Está entendendo, meu filho? Quem sabe o que você é? E dele sua identidade. Nós não somos aqui guerreiros, jovens. Oh meu Deus do céu, tem guerreiro aqui nessa casa ou não tem mais? Ou foram aí passear? Espero que não. Está posicionado. Cingidas sejam vossas candeias, filhos. Em nome de Jesus. Mateus capítulo 24, um pouquinho para frente. Ainda nessa pegada, a partir do versículo X aqui, tomara que eu anotei, tenha anotado, anotei, tá? Da outra Bíblia, anotei aqui. Versículo 37. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, no outro texto nós vimos pessoas que abandonaram o caráter de crente,
começaram a espancar servos, começaram a se embriagar, achando demorada a vinda do Senhor, perderam a identidade, perderam o caráter, saíram da vontade de Deus. Nesse outro caso aqui, as pessoas começaram a viver as coisas da vida, o que é gostoso da vida, viver as bênçãos de Deus, que também é um outro caminho para você se perder. E diz aqui: porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca, e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Vai ser desse mesmo jeito. Pessoas como no dia de Noé, preocupadas com as coisas da vida, com as bênçãos de Deus, preocupado com aquilo que Deus pode dar, aquilo que Deus pode fazer, aquilo que Deus pode me garantir, e elas estão esquecendo de ser uma candeia acesa, uma pessoa vigilante, uma pessoa que anda em Deus, que usufrui com uma mão e com a outra tem a Bíblia na mão orando. Está me entendendo, filhos? Vocês estão me entendendo? Nos dias de Noé as pessoas não estão se importando com as coisas espirituais mais. Eu comecei no monte e eu tenho que puxar a sua orelha, porque eu sou seu pastor. Se eu não fizer isso, ninguém vai fazer, é minha responsabilidade. Está com a orelha aí? Então, começou lá no monte, tinha 50 pessoas. Hoje nós temos aí para juntar muito 20. Tem dia que tem 4. Estão entendendo? O que é prioridade na minha vida e na sua vida? A verdade é que eu estou falando, você pode estar orando em outro lugar, eu entendo isso, entendo que às vezes para uma pessoa não dá, ou às vezes tem faculdade, tem outras coisas. Mas presta atenção, filho. Será que a sua candeia continua acesa? Será que você continua na pegada com Deus? Ah, não, tem ginástica. A ginástica você gasta lá 2 horas na academia. Gasta ou não gasta? Ah, aquela série deliciosa de maratonar. Puxa, isso aqui não tem nenhuma coisa, eu não consigo desligar. Às vezes é 4, às vezes é o domingo inteiro, só naquela série maratonando. Isso você consegue, né? Mas gastar o tempo, sabe como a gente é roubado? Nós somos a geração dos mais roubados pelas informações que nós temos. Está aqui, ó. Qual é o tempo que de verdade eu tenho com Deus? Qual é o tempo que é dele na minha vida espiritual? Nós somos hoje a geração do entretenimento. As coisas mais terríveis que nós estamos vivendo, queridos, é por causa do entretenimento. São as shorts, são as grandes, são as tudo jeito. São as informações que nós vamos pegando aí. Gasta tempo no YouTube, não gasta? Gasta tempo no Instagram? Eu nem tenho Instagram. A única ferramenta que eu uso é YouTube. Não uso o Facebook. Tem uma conta lá que quem vê é a minha esposa, eu não vejo. Eu uso o YouTube para pregações, quando eu quero me alimentar. Eu não uso. Eu uso muito pouco. Ah, você nunca assiste uma série? Às vezes eu vou lá, assisto, agora está tão difícil que eu chego lá, eu assisto a primeira cena e durmo por causa do Noah. Entendeu? Eu durmo na primeira cena, eu não assisto nada. Agora também, o tempo que eu não estou cuidando do Noah, eu estou orando. Porque a prioridade na minha vida é orar. Estou comigo aqui, filhos? Glória a Deus. Sexta-feira de manhã eu estava lá na minha casa, foi um momento mais gostoso. Comecei meu dia lá, levei na escola, voltei. Oração, presença de Deus. Aí eu não vou ficando vazio, eu vou ficando cheio. Você vai enchendo, vai tirando aquele vazio dentro de você. É assim que você faz. Se você não tiver essa comunhão com Deus, queridos, quanto mais os dias se aproximam, pior vai ser para cada um de nós. E eu estava aqui, versículo mesmo. Portanto, vigiai, versículo 42. Não, vou falar o 39. E não perceberam, repita comigo, perceberam. Senão, quando vem o dilúvio, os levou a todos, assim será também a vida do Filho do Homem. Então 2 estarão no campo, um será tomado, deixado o outro, 2 estarão trabalhando, um no moinho. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombado a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Ele está falando várias vezes: vigia, vigia, vigia. Essa palavra vigia é para judeu, como alguns querem pregar em Mateus, no capítulo 24. Mateus escreveu para judeu, mas Paulo escreveu para gentil. E Paulo que escreveu para gentil, e João que escreveu para os dois. E Paulo escreveu para gentil em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 5, versículo de número 1. Abre lá comigo. Rápido. Vem. Vamos lá. Irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade em que eu vos escreva, de tempo e época. Pois os vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Jesus fala: se você estiver em trevas, o dia do Senhor vai apanhar você, que é servo de Deus, Pedro. Porque bem-aventurado é o servo que, quando eu vier, achar fazendo assim. Se você, Pedro, que é um servo de Deus, um discípulo direto,
não estiver fazendo assim, não estiver me servindo adequadamente, quando eu vier, creio, você não vai perceber. Porque se você deixar as trevas consumirem você, se você querer deixar as trevas te dominarem, então está dizendo, cuidado, porque o dia do Senhor, o que é o dia do Senhor, queridos? O dia do Senhor é a volta de Jesus, e é também o dia que Ele vai implementar o reino físico dele aqui na terra. Posso ouvir um amém, glória a Deus? O dia do Senhor é o dia que Ele vai julgar as nações ímpias desse mundo, é o dia que Ele vai derramar as suas chagas através de nós que somos as igrejas sobre as nações, como Ele usou a vida de Moisés. Assim Ele usará a nossa para profetizar, para tocar trombeta e avisar que o rei está voltando. E quando nós tocarmos a trombeta profética, avisando, arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo, nós também vamos declarar agora, vai cair um fogo do céu e vai consumir 1/3 das árvores da terra. 1/3 das árvores. Você tem uma ideia do que é 1/3 das árvores? É toda a Amazônia, que dizem que é o pulmão do mundo, que não é nada disso, mas dizem que a Amazônia, que é o pulmão do mundo, é 1/3 das árvores da terra assim queimada. É isso. Isso vai ser declarado pela minha boca e a sua boca, na unção de Moisés e Elias. É Moisés que derrama isso naquela época dele. Só que o povo de Deus não é atingido. Eles ficam numa terra aprazível chamada Gósen, e ali os piolhos não pegam, ali as pragas não vão. Você pode aleluia, glória a Deus. Ali passa o espírito da morte, mata todos os primogênitos do Egito, mas não mata nenhum Israel. Posso ouvir um aleluia, glória a Deus? Vocês estão me entendendo que é cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita? Nós seremos essas trombetas proféticas no dia do Senhor. Mas é uma noite. Ele vem como ladrão de noite, porque o Senhor Jesus vem numa noite espiritual, em trevas. Quando andarem dizendo paz e segurança, o mundo vai estar dizendo isso. Eis que sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto. Está comparando com as dores de parto, o princípio das dores ali em Mateus 24, que nós acabamos de ler. Aqui já são as dores acontecendo mesmo, vai expelir o filho. Aqui está para dar a luz, de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Queridos, quando o ladrão é liberado, você precisa estar atento, vigilante. Se o pai de família soubesse a hora que é liberado o ladrão, ele estaria lá guardando a casa. Posso ouvir um amém aqui? Nós estamos no período de noite. Você tem que estar em vigilância pelo mundo. Os ladrões do inferno já veio para roubar, matar e destruir, eles estão à solta. Posso ouvir um amém aí? É você que tem que pegar ele. É você que tem que estar na calada da noite ali, ó, na pegada da oração. É você que não vai deixar ele entrar. Não vai deixar entrar na igreja, não vai deixar entrar na vida do seu irmão, não vai deixar entrar em lugar nenhum. Você está comigo, está me entendendo, filho? O ladrão, ele vem na calada da noite. Só que esse texto aqui se refere a Jesus como ladrão. Jesus como ladrão da noite. Para a igreja. Por quando dia? Então, para que esse dia como ladrão nos apanhe de surpresa. Deus não quer que a igreja dele esteja de surpresa. Ele está falando com a igreja, queridos. Ele está falando com o judeu aqui. Ele está falando da igreja tessalônica que Paulo fundou. Eu não quero que esse dia pegue vocês de surpresa. Então não deixe as trevas consumirem vocês. Não sejam consumidos. Você está vendo dias aqui que você pode escutar uma informação errada do inferno, falar, acho que é melhor não sair dessa igreja, acho que é melhor não. Querido, não se mova dessa maneira, de jeito nenhum. Esteja você guardado pela voz de Deus. Seja você guardado no meio das trevas, com a sua candeia acesa com muito óleo dentro dessa candeia, para que não te falte óleo nos dias difíceis. E ele diz: porquanto a todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Está vendo? 12 horas do dia, 12 horas da noite. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos. O que ele está falando para você? Não durma espiritualmente como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. Ora, os que dormem, dormem de noite, e se os que embriagam, é de noite que se embriagam. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestidos, como que eu fico sóbrio? Da couraça da fé e do amor. Essas duas armas, queridos, são as armas que você precisa usar nos dias difíceis. Fé na palavra de Deus, e não deixar o seu amor, o seu caráter ser corrompido. Guarda essas duas coisas dentro de você e toma o capacete da esperança da salvação, porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante o nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos em união com Ele. Está falando que tem pessoas que dormem espiritualmente nos momentos difíceis. É interessante que ele use esse termo, dormir espiritualmente, porque dormir se dorme de noite. Sabe momentos difíceis
difíceis de trevas é o momento que todo mundo dorme. Olha o que ele vai dizer para essa igreja, a igreja de novo, em Sardes. Apocalipse, capítulo de número 3. Apocalipse 3, depois eu vou pular para Mateus 25. Não, antes vou para Apocalipse 16, mas olha isso. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, toda a candeia acesa. Os 7 Espíritos de Deus são as 7 lâmpadas acesas do candeeiro. Você pode olhar para Deus, não é à toa que ele está falando que está com o candeeiro na mão. Os 7 Espíritos de Deus, as 7 estrelas, conheçam as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Ser vigilante. O que ele fala para essa igreja? Vigília. Queridos, eu vou falar para vocês: casa firme, Ministério dos Jovens, o tempo que nós estamos vivendo é tempo de vigilância. Essa palavra veio do céu para cada um de nós aqui. Escute isso do profeta de Deus. Eu sou profeta de Deus. Estou falando para você: seja vigilante. Esse é um tempo como nunca de você vigiar. Vigia o que ouve, vigia o que fala, vigia as madrugadas, vigia. Presta atenção, gera óleo. Eu já vou falar para você como se gera óleo, mas segura aí. Eu preciso ter óleo. Se não tiver óleo, não aceso. A candeia não acende. Essa é a parte boa da história. Mas tem 3 tipos de pessoas que eu vou te dizer daqui a pouquinho. Mas onde que ele fala? Ser vigilante e consolida o resto que estava para morrer. Então tem nome de que vive e está morto. Tem muita gente dentro da igreja que já morreu, espiritualmente está morto. O resto que estava para morrer, você ajude ele, ajuda o que está para morrer. Eu nessa noite estou te ajudando. Se tem alguém que estava para morrer aqui, eu estou aqui para ressuscitar você, porque eu estou com o Senhor Jesus e ele é a ressurreição da vida. Glória a Deus. Porque não tem achado íntegras as suas obras. Por que dormiu? E por que morreu espiritualmente? Porque as obras não são boas nos dias de trevas. Está falando que as trevas já consumiram esse povo aqui, já consumiu essa igreja. Na presença do meu Deus, lembra depois do que tem recebido e ouvido. Guarda e arrepende, porque se não vigiares, virei como ladrão, e não conhecerás de modo algum a que hora virei contra ti. Novamente o Senhor Jesus está falando que virá como ladrão para a igreja. E que tipo de igreja? A igreja que não está andando em fé, está andando em trevas, não está andando em amor, está andando em trevas. Essa igreja vai ser pega de surpresa, queridos. É uma igreja que tem nome de que vive e está morta, uma igreja que está dormindo espiritualmente, não está ligada no momento de trevas. O momento de trevas dá sono, o momento de trevas dá apatia, o momento de trevas você fica sonolento, eu já vi um momento de trevas, de batalha espiritual. Quem entende de batalha vai me entender. Eu dormi em pé. Eu levantei no relógio de oração, 4 horas da manhã para orar, lavei o rosto, fiquei de pé na sala. E eu quando eu apago, eu faço assim, eu vejo que eu fiz assim, e eu levanto e falo: meu Deus, eu estou dormindo em pé. Isso são dias de trevas, queridos. Quando a batalha espiritual é muito intensa, você não aguenta o tranco. Sabe esse espírito que a gente vê no ar? Isso é batalha espiritual. Eu conheço ele, eu ando nesse meio, eu não estou nem aí. Mas para quem está, não aguenta o tranco, é difícil. Uma vez alguém que perguntou: pastor, como é que eu faço? Se eu subo no público, posso compartilhar isso com a minha filha? Acho que posso, né? Não sou com o livro aberto, minha filha. Uma vez a Monique falou assim para mim: pastor, tem dia que eu subo e desce uma glória, que nem hoje desceu, glória a Deus. Mas tem dia que eu subo no público, subo lá, pastor, é difícil, trava, parece que ninguém está comigo, fica difícil não, pastor, o que eu faço? Eu falei: filha, só tem um jeito. Você lembra dessa conversa? Só tem um jeito. Você gasta quanto tempo na presença de Deus no seu está? Sabe por que eu estou conseguindo pregar para você hoje, filho? Estou debaixo de azeite puro. Porque senão eu também sinto. Só que eu sinto mais que você. Eu sou para-raio. Eu sinto. Uma vez uma profeta de fora, quando estava nos primórdios, estava começando. Ela falou para o meu pastor, que era o pastor Abel na época. Falou: pastor Abel, não perca esses 2 rapazes aqui. Era eu e um amigo meu, que é o apóstolo Paulo. Falou assim: esses 2 são 2 para-raio. Não perca eles, porque tudo cai neles. Eles vão dizer para você: são atalaias. Eles vão dizer para você que está bom, que não está bom. Eles vão dizer: hoje eu treino atalaias aqui. Eu treino meus filhos da intercessão, está no Santa Atalaias. O Felipe já treina a 2ª geração de intercessores. Eu treino, gente. Eu treinei minha filha amada, que foi líder da intercessão da igreja. Eu treino intercessores. Eu sou para-raio. Eu sinto, eu sei quando está. Eu sei também quando está aprendendo, já está aprendendo mais. Eu sei como está o negócio. Está entendendo, filhos? Mas quando eu estou falando para você, você precisa começar a perceber. Eu estou declarando os seus entendimentos aqui, o seu discernimento espiritual,
a sua sensibilidade espiritual se abrindo aqui, e que você aprenda a resistir às trevas e não deixar as trevas te dominar. A pior coisa é quando eu subi no altar aqui para louvar, assim, estava louvando aqui, e eu tinha as pessoas para trás. Eu quando eu nem entendia direito esse negócio, eu estava ali atrás aqui e tal, eu começava a ministrar louvor, aí eu olhava para trás e falava, cadê o fulano? Meu Deus, foi embora. E o ciclano já ficou. E o terceiro, meu Deus, não tem mais ninguém, estou sozinho. Os caras começavam a falhar nos instrumentos. Eu falo, meu Deus, estava difícil, estava guerra, estava batalha. Eu sei como é. Você fala, vamos. Não vai porque as pessoas deixam as trevas dominar. Vocês estão me entendendo? O que eu estou falando para você é, está sentindo uma oposição, está sentindo uma resistência. Deus está chamando você para resistir a essa resistência sentindo. Ele está chamando você para botar essas trevas para correr. É com você que Ele está falando. Ele quer a candeia acesa. Por isso que gerar azeite, você se para o pé do Senhor. Tem que ir para o pé do Senhor. E às vezes, quando tudo isso falha, vai louvar. Entrei numa igreja lá em Mogi, dia que a Rainha dos Céus está chegando em 12 de outubro, ela recebe a adoração da nação, o nome de Aparecida, da senhora, que não é nossa nem deles. E o povo diz: a senhora deles não é deles também, em nome de Jesus. Jesus é o Senhor dessas vidas. Só que um dia desse eu fui pregar lá em Mogi. Cheguei lá em Mogi para pregar, subi no púlpito, queridos, eu tinha uma palavra. Eu tinha me preparado, tinha azeite na botija, o azeite estava lá, só que o fogo não entrava. Eu subi toda a mensagem, subi na minha mente, foi embora. Estou contando coisas práticas para você aqui entender como é que você bota trevas para correr, entendeu, filhos? Foi tudo embora. Eu falei: Senhor, cadê a palavra? Cadê tudo? Eu falei: só me resta uma coisa, porque senão eu vou passar vergonha. Se eu abrir a boca que eu não vou lembrar um versículo. Parecia que a minha Bíblia tinha um livro que não existia. Eu falei: meu Deus, isso aí está acontecendo. Aí eu levantei a mão e Deus falou: ela está recebendo adoração, ela está resistindo a você. Essa cidade aqui é cidade de maçonaria. Aqui foi dito que aqui que foi que Dom Pedro gritou o grito da independência. Tem uma alta potestade aqui. Levanta a tua mão e começa a me adorar. Eu levantei minha mão e comecei: só o Senhor é santo, só Ele é digno de toda a honra, só Ele é digno de toda a glória, a Ele é o nome dele da glória. Eu declaro que nossa adoração não vai para mais ninguém. Comecei, fui adorando. Daqui a pouco, quando eu olho, a igreja inteira levantada, adorando com as mãos erguidas junto comigo. Aí eu abro meu olho, quando eu abro meu olho, eu abro o profético junto. Eu abri o olho, vi primeiro os dois pastores que estavam na frente. Eu falei: é o seguinte, pá, a igreja, pá, a palavra pulava na minha mente. Eu estou dizendo, queridos, você tem que ser a luz que rompe as trevas. Seja você essa luz. Amém? Glória a Jesus. Amém. Aleluia. Já ficou mais leve. No final do culto vai estar uma bênção. Sabe por quê? Porque está vendo? Eu profetizo mesmo. Eu estou olhando, usando a minha trombeta aqui para dizer: no final do culto vai estar todo mundo incendiado nesse lugar em nome de Jesus. Aleluia. Apocalipse 3, então fala para a igreja de Sardes. A igreja de Sardes está morta, está lá sendo vencida pelas trevas, está com uma obra desgraçada que está deixando trevas dela. Está em pecado, filhão. Resolve hoje, porque isso são trevas na sua vida. E as trevas vão engolir você. Eles não perceberam o dia. Deixa você sem percepção espiritual. É isso que as trevas fazem com você. Em Apocalipse 16, você vê se a igreja está aqui ou não. Ele falou para Pedro: você vai ser bem-aventurado se você estiver fazendo isso quando eu voltar. E agora ele vai dizer para a igreja lá em Apocalipse 16, que só você ter uma noção, isso aqui são as taças sendo derramadas. São as últimas taças. Entre a penúltima taça, a igreja está aqui. Taça da ira. Mas Deus, pastor, então Deus falou que não destinou a gente para a ira. Então como que a igreja está aqui na ira? Porque a ira vai estar caindo como caiu lá sobre o Egito, sobre o mundo, mas não sobre nós. Nós sobre a ira não é para nós. Só que tem algo que ele está falando para a igreja aqui, ó. Note aqui, sexto selo, sexto flagelo, Apocalipse 16. Deixa eu ver se eu anotei algum lugar isso aqui, mas está vendo? É aqui, é o sexto flagelo, está aqui. Derramou o sexto a sua taça, o anjo que derrama taças, sobre o grande rio Eufrates, cujas águas se secaram. Que o Eufrates está lá no mundo da Babilônia, lá onde é o Iraque hoje, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol contra a nação de Israel. Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. Vai estar esse trio aqui das trevas, vai estar aqui no mundo: dragão, besta e falso profeta. A besta é o império levantado.
O dragão, nesse caso é esse, ele é a besta, o dragão é o diabo, que vai estar possuindo a pessoa do anticristo. E o falso profeta é aquele que vai apontar para ele que é alguém aí da falsa profecia, da profecia, não vou dizer o nome aqui, não vou abrir tudo para vocês, depois você lê no meu livro, tá bom? Espíritos imundos semelhantes a rãs, porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais. Lembra que o anticristo vai operar sinais nos últimos dias, segundo a Tessalonicenses capítulo 2. Dos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Está vendo o dia do Senhor aqui de novo? O dia do Senhor. Eis que veio como ladrão. Olha o que Jesus diz aqui: bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha, que não esteja em pecado, porque aí você vai estar em vigilância e oração. E para você não ver como ladrão, está vendo quando ele vem como ladrão? O momento da vida do ladrão é no final que o Senhor Jesus vem. Entre a sexta e a sétima taça, ele está vindo aqui, filhos. Você está entendendo que eu tenho que andar em vigilância desde já? Agora, por que tem que ser desde já? Agora eu vou sim em Mateus 25. Mateus capítulo 25. Não deu nem uma hora ainda, hein? Vamos lá. Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. Jesus fala: podem jejuar os discípulos. Os discípulos de João jejuam, mas os seus discípulos não jejuam, Senhor Jesus. Aí o Senhor Jesus responde: pode jejuar os discípulos quando o noivo está presente? Dias, porém, virão em que o noivo será tirado, e então os discípulos jejuarão. Está entendendo aqui o mistério? Jesus está falando em linguagem de noivo aqui. Nós estamos vendo dias que o noivo foi tirado, Jesus está no céu. Nesses dias que Jesus não está aqui, para o jejum que atrai a presença dele, vamos começar a trazer esse jejum, para que ele venha. E ele estava aqui, as noivas tinham lâmpada para encontrar com o noivo. O objetivo das noivas era o encontro com o noivo. O encontro com o noivo nas vigílias da noite. Por isso tem que estar com a lâmpada acesa. 5 dentre elas eram nécias e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas, e tardando o noivo, foram todas tomadas de sono. Está vendo o sono aqui, ó? De trevas. E todas elas, as 10, adormeceram. Note uma outra coisa: as 10 são virgens. Jesus nos fez virgens pelo sangue dele, nos purificou. As 10 são virgens. A qualidade dessas noivas não está nem na virgindade delas e na santidade delas. A qualidade delas está enquanto elas lidam com o Espírito Santo, enquanto elas geram azeite. Aqui que está a qualidade das noivas. É quanto azeite de sobra elas têm nos dias de trevas. Porque nos dias de trevas as nossas lamparinas precisam estar acesas. Mas há uma terceira classe de pessoas pouco notada aqui. Continuando. Mas à meia-noite, diga meia-noite. À meia-noite dá início à terceira vigília. À meia-noite é a vigília que Pedro nega ao Senhor Jesus. Antes que o galo canta 2 horas antes do amanhecer. Em geral, ele pode tocar em outra hora do dia, pode cantar em outra hora do dia. Mas o galo, ele toca, ele canta às 4 da manhã mais ou menos, depois das 3 da manhã. O galo geralmente canta na 4ª vigília. Jesus disse para Pedro: antes que o galo cante, você vai me negar. Jesus está dizendo para Pedro, o discípulo amado, uma grande alerta. Se você não tiver em vigilância, Pedrão, você vai me negar antes que o galo cante. Eu morro, eu faço o que o Senhor quiser. Se vier a espada, eu estou na espada contigo. Se o pau comer aqui, Senhor, eu estou junto contigo. Esse é o Pedro. Mas à meia-noite ouviu-se um grito. E esse grito, queridos, é o toque da trombeta. Esse grito, no original, no hebraico, é shofar. Houve o toque do shofar, houve o toque da trombeta profética, dizendo algo: eis o noivo sair ao seu encontro. Quem está dizendo isso? São os profetas que têm trombeta na mão. Profeta nos últimos dias tem que ter trombeta. Trombeta profética pode ser
as virgens. Eles não são a igreja que dorme. Eles não são isso. Esses homens, esses profetas, eles são atalaias. Eles são homens de Deus que sabem o que está por vir. E interessante que eles dão um grito à meia-noite, quando as trevas são as mais densas da noite. Eles estão ali ligados em vigilância no momento mais difícil, para dar um brado de que eis o noivo sair ao seu encontro. Jesus está voltando, ou Jesus vai vir nessa situação e vai resolver. Olha, chegou a hora do sobrenatural, da quarta vigília da noite se manifestar. É isso que esses atalaias, esses homens que estavam na pegada com Deus, estavam fazendo, não estavam dormindo. Por isso que ele fala aí no texto de Sardes, quer durmamos, quer vigiemos. Olha que interessante que é isso. Aqui está dizendo que esses homens, todos aqui, toda essa igreja, todas essas virgens dormiram. As que tinham azeite de sobra e as que não tinham. E as dessas disseram aos prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não para que nos falte a nós e a vós outras, e diante aos que vendem e comprai. Vai lá fazer negócio. E saindo elas para comprar, saindo elas para fazer negócio. Jesus entra na igreja e acontecem duas coisas. Ele vai começar o ministério dele. Ele faz o milagre da transformação ali em Caná da Galileia, num casamento, ou seja, eu vim para casar. Eu vim para casar e eu estou transformando água em vinho. Na sequência, o que ele encontra? Ele encontra homens cambistas do templo. Na entrada do Senhor Jesus, no seu ministério, no primeiro milagre que ele faz, o que ele encontra são cambistas vendendo e comprando dentro do templo. Não estavam em vigilância, não estavam em oração. É o que o Senhor Jesus encontra ao chegar. O que ele faz? Destrói os cambistas lá, chicoteia eles e fala: eu vou destruir esse templo, esse tipo de culto. Vou destruir esse santuário. Em 3 dias eu levantarei. E não se referia ao santuário físico. Ele diz sobre o físico: não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Eu estou derrubando esse sistema de comércio religioso, desses que compram e vendem unção. Eu estou derrubando esse sistema. E então ele fala, referindo ao seu corpo: eu vou derrubar esse santuário, em 3 dias eu vou levantar ele de novo. E esses 3 dias estão se cumprindo por agora nos nossos dias. Quando ele, depois de 3 anos de ministério, entra de novo em Jerusalém, quando ele entra de novo, o que está acontecendo? Cambistas do templo continuam lá. O que está dizendo com tudo isso, pastor? Nós vivemos dias, queridos, que as pessoas acham que podem negociar o céu. Ele disse que tem 6 dias você pode trabalhar. Jesus fala lá na cura do cego, em João capítulo 9, no versículo 4, não precisa abrir. Ele diz: olha, eu vou curar esse cego, eu vou limpar os olhos dele, porque enquanto é dia eu estou trabalhando, mas a noite vem quando ninguém pode trabalhar. Está comigo aí? Dias de trevas, ninguém pode trabalhar. O trabalho é para quê, queridos? Não tem trabalho para nós? Para ganhar o sustento, o salário. Nesses dias, ninguém vai correr atrás de salário, ninguém vai correr atrás de quem negocia a unção. Como se negocia unção? Como se negocia azeite? Porque elas precisam de azeite. Como se negocia unção? A unção vem do outro que ele te disse. A unção vem de você receber uma informação de uma pregação de um pastor. A unção que as pessoas compram. Esse tipo de unção, tem pastor que vai lá e vende a unção. Entra aqui no meu ministério. Se você entrar no meu ministério, eu vou te ungir, você não foi ungido aí. Ou ela anda com um homem porque ela está babando em cima da unção daquele homem. Deus quer que você busque a sua própria unção. Quem vai ter azeite de reserva é aquele que busca a sua própria unção. É hora de comércio. Quando vem um mágico, eu também não posso abrir isso, quero correr com a mensagem aqui. Vem aquele mágico, Filipe está lá em Atos capítulo 8. Filipe está lá, ele chega na cidade, os demônios saem gritando, a glória de Deus se manifesta. Filipe é uma luz ali. E aí vem um mágico que ficava enganando as pessoas, enganando o falso profeta, enganando o procônsul da cidade, dizendo que olha, não é bem assim e tudo mais. Mas daqui a pouco esse cara se converte. É o mágico lá, o Bar Jesus. Ele se converte. E quando os discípulos vão lá, chegam lá para ministrar ele, Pedro está lá, que vai ministrar o Espírito Santo sobre eles, vai ministrar azeite sobre eles. Eles veem que as pessoas recebem pela imposição das mãos de Pedro o batismo do Espírito Santo. Aí ele tenta comprar essa unção.
E Pedro fala: vai para lá, o filho do diabo, porque a unção de Deus não se vende. Teve uma vez que nós construímos um CD para Deus. Deus me pediu um CD. Me pediu um CD de várias maneiras. Ele pediu que eu entregasse um CD para ele. E onde eu ia, tinha um profeta se levantava, ele falava: levanta adorador, eu te pedi um CD. Levanta a mente de Deus, 50 nações, eu quero um CD de adoração. Me entrega um CD de adoração, me entrega um CD de adoração. Onde eu ia, os profetas se levantavam para falar. E eu tinha uns filhos ali que começavam a compor música. Começou Deus começou a dar um dom. Tinha um que compôs 2 ou 3, outro compôs 4, cada um compondo. Compilamos um CD, acho que tinha 12 faixas, né? Aquele CD, umas 12 faixas. E eu lancei o CD para Deus. Quando eu lancei esse CD para Deus, lançamos no templo, eu fui lá, fiquei pensando, falei: não está soando bem essa voz, apaga essa voz, levanta a outra, né? Eu fiquei vendo ali, pelo menos eu ouvindo para saber o que está bom, o que não está bom, eu sei, né? Essa voz é tira do CD. Eu não cantei, entendeu? Eu não cantei no CD, eu fiquei de maestro, né? Para quem está já querendo tirar uma comigo, eu fiquei de maestro, não cantei, deixei que cantava, pus a voz da Pâmela, que era da igreja nessa época, e era o Rogério também, que era meu filho espiritual, o Rogério, que cantava muito. Falei: essas são as vozes do CD, e eles foram as vozes, tem outros que cantaram também, mas os dois eram a voz do CD. Resultado final, veio uma mulher que ela produzia para alguns famosos, eu vou dizer nome também, né? Senão seria igual mais um igual a dois. Ela produzia para famosos, ela falou assim: esse CD aqui tem pegada, nós precisamos fazer uma reprodução dele, mas ele é comercial, ele vende. E aí eu falei assim: é mesmo? Você quer então empurrar o CD? Na época era CD, né? Você quer empurrar o CD? Ela falou: eu quero empurrar o CD, eu quero, vai dar certo, isso aqui tenho certeza, é congregacional, é uma bênção e tal. Aí eu fui orar. Aí foi, qual é a palavra? Eu falei: dá uma palavra, você quer CD? Pedi uma palavra. Quando ela brincava naquele texto de que a mulher lavava o Senhor Jesus com azeite. E no mesmo texto ele falou assim: por que não pegou esse óleo e se vendeu por tanto? Aí Jesus falou para mim: você quer vender o óleo que nem Judas? Ou você quer derramar o azeite nos meus pés? Eu falei: eu quero derramar o azeite nos seus pés. Não gravei, não foi comercial, só que foi gravado, não é comercial. Ele foi entregue ao Senhor Jesus, ele pediu um CD. Eu entreguei o CD de adoração a ele. Vocês estão me entendendo? Não se vende unção, não se toca na unção. Quando ele tenta comprar a unção de Pedro, Pedro fala: olha, maldito Satanás, vai lá, Satanás já te pegou, esquece, sai fora, isso não vai acontecer. Então o importante, queridos, essa parábola aqui de Mateus 25 é ter azeite. E como é que eu tenho o azeite? Como é que eu faço azeite de sobra? Como é que eu posso estar em vigilância esse azeite acontecendo na minha vida? A chave está no próprio Mateus, no capítulo 26. E agora estou caminhando para o final da mensagem. E o que é mais importante Deus quer dizer nessa noite, tá bom? No versículo 36, você conhece isso aqui, quem anda comigo? Eu vi 1 milhão de vezes falar sobre isso aqui. Que nem a semana passada que eu falei sobre Mateus 16, do meio. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Elevando consigo a Pedro e aos 2 discípulos Zebedeus, o Pedro que foi avisado no versículo 31 e 32 anteriores aqui. Ele falou: esta noite todos vós escandalizareis comigo, todos os discípulos deixaram Jesus, todos se escandalizaram. Ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Mas depois da minha ressurreição irei adiante de vós para Galiléia. Disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço, no 33. Para todos nunca serás para mim, pois Jesus, verdade, de que nessa mesma noite, na vigília, na terceira vigília da noite, antes que o galo cante na quarta, tu me negarás 3 vezes. E aí ele vai para o monte orar, chama Pedro, Tiago e João com ele, vai para o particular, começou a entristecer-se e angustiar-se. Tristeza é angústia de batalha espiritual. Eu tenho sentido muito esses dias. Muita tristeza, muita angústia. Estou em batalha. Você, filho, está em batalha, se você não percebeu ele, eu te disse, né? Abrindo os seus ouvidos espirituais para entender que você está em batalha. Tudo está acontecendo na minha volta, não onde vem essa tristeza, onde vem essa angústia? De batalha espiritual. Nós estamos no meio de batalha. Ok? Então, quando você sabe disso, a sua posição tem que ser diferente. Qual é a posição no meio de batalha? Jesus estava triste e angustiado.
sabendo que estava para vir. Então ele disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui, e a palavra da noite, vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Como você gera azeite, queridos? Não seja como eu quero, seja como tu queres. Como gera azeite, queridos? Fazendo a vontade de Deus. O lugar onde está o Senhor Jesus chama-se Getsemane. Get é um pilão, e semane é qualquer tipo de líquido. Você pega o pilão, amassa, que era um burrinho que era usado numa coisa lá, que rodava lá uma pedra em cima, e o primeiro óleo que saía, era o óleo que era usado para lamparina dentro do templo. Olha que coisa mais tremenda que isso. O primeiro óleo que saía do Getsemane era usado como lamparina no templo. O segundo óleo que saía era usado para comida. E o terceiro óleo que saía era usado para sabonete. Esse era o processo de gerar óleo no Getsemane. Então lá no Getsemane eles estão gerando azeite. O Senhor Jesus está suando gotas de sangue para fazer a vontade de Deus e não fazer a dele. Como é que eu hoje, no meio de trevas, gero azeite? Todas as vezes que eu estou negando a minha vontade e fazendo a dele, custando até o sangue, essa hora o azeite está sendo produzido em mim. O que o Senhor quer é que você seja uma virgem que tem azeite de sobra. Você tem que ser alguém na pegada de fazer a vontade dele, custe o que custar. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrar no reino, mas aquele que faz, vive a vontade do meu Pai que está no céu. Então comigo aí, comece a gerar azeite. Não tem um jeito, queridos. Se você quer gerar azeite, só tem um jeito na Bíblia. E esse jeito chama-se o seu lugar de sofrimento. Ele diz: na vossa luta contra o pecado ainda não resististe até o sangue, até suar gotas de sangue. É nesse lugar que eu estou angustiado, eu estou triste com a minha vontade diferente da vontade de Deus, e eu estou rendendo a minha vontade à vontade de Deus. É nesse lugar que eu estou gerando azeite para sobrar na minha candeia. Vocês estão comigo aí? Estão me entendendo, queridos? Porque esse azeite na candeia é o azeite que vai dentro do templo de Deus. É o azeite mais precioso. O Senhor Jesus está aqui para ver se essa luz que em ti é a luz e não sejam trevas. Porque se forem trevas, os seus olhos como grandes trevas serão. O Senhor quer produzir luz em nossas vidas. E Ele diz: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice, não seja como eu quero, assim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os como? No peso da batalha espiritual, das trevas absolutas, dormindo. O inferno se reuniu aqui para pegar o Senhor Jesus, queridos. Esse é o cenário. O cenário é de trevas absolutas na terra, de um peso espiritual que nós nunca enfrentamos. Os discípulos de Jesus são como as virgens que estão ali, mas estão meio sem azeite, e eles vão dormir espiritualmente. Jesus chamou eles para vigiar, eles não estão conseguindo vigiar. Estão comigo? E ele avisou Pedro: queridos, olha só, Jesus fala para Pedro assim: Pedro, Satanás pediu para te cirandar, e eu roguei ao Pai para que a sua fé não desfaleça. Eu preciso, Pedro, que nesse momento de trevas você guarde a sua fé. Eu preciso que você fique firme comigo, Pedrão. Querido, se Jesus te dá um alerta desse, você vai fazer o quê? Você vai falar: eu morro contigo? Ou você vai falar: eu preciso orar, porque se Jesus me apontou algo dessa grandeza dentro de mim, e que eu estou mal com ele, e que Satanás vai me pegar, o que eu tenho que fazer nesse instante seguinte? Eu vou orar e vigiar. E Pedro está dormindo aqui, e Jesus vai dizer a ele: Pedro, nenhuma hora do seu dia você conseguiu ficar na pegada comigo aqui, Pedro. Pedro, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Meu templo é um templo de oração, de vigilância espiritual. Nos momentos de trevas, eu e você, filhos, precisamos vigiar e orar. Está comigo aqui? Assim se gera azeite, fazendo a vontade de Deus. Muito bem. Em João capítulo 4 também não precisa bem. Jesus está em Samaria, e os discípulos estão que nem no dia de Noé. Vamos fazer uma festa, casando de casamento, comprar um negócio legal, vamos ter um momento de comunhão. É assim que os discípulos em momento de trevas. Jesus vai falar da samaritana. Você conhece a história? Ele profetiza na vida samaritana, através da vida dessa samaritana que deixou o seu jarro para trás, deixou um lugar, como chama, um cântaro para trás. Deste lugar
ela avança com Deus, e os discípulos chegam para comer com ele. Quando os discípulos chegam para comer com ele, ele fala assim para os discípulos: eu tenho uma comida para comer que vós não conheceis. E a comida que tem para comer é fazer a vontade do meu Pai. Vocês, discípulos, não estão dizendo que faltam 4 meses para colher. Eu, porém, vos digo: olha, os campos estão brancos, chegou a hora de colher. Eu estou aqui para fazer a vontade de Deus, eu não estou aqui para me divertir, eu não estou aqui pelos dias de Noé. Vocês estão me entendendo? Entendeu a linguagem dessa noite? Isso está em João capítulo 4. Em João capítulo 5 ele fala que o juízo dele é verdadeiro, porque ele não julga conforme a aparência, mas ele julga de acordo com o que Deus diz. E quando eu julgo, mesmo quando eu julgo de acordo com o que Deus diz, a forma como eu julgo, ela é muito importante. Nos dias que nós vivemos, queridos, há muito espírito de eu vou julgar essa situação, eu vou dizer sobre isso, eu vou falar sobre isso, eu vou abrir minha boca sobre isso. Muito cuidado, porque junto com o nosso juízo, ainda que ele venha de Deus, o importante dentro desse juízo é qual a motivação da minha boca quando eu vou julgar alguém. Quando eu vou julgar alguém, eu vou julgar esse alguém em amor, em compaixão, em misericórdia, ou eu vou julgar esse alguém em espírito de brandura. Porque quando as trevas estão na terra, queridos, tudo à sua volta fica difícil, fica mais denso, fica mais pesado. Atos capítulo 21, esse eu vou ler. E estou encerrando com mais um em Juízes, tá bom? Tá bom para você? Atos 21. Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, está num cenário onde existem pessoas que têm azeite, mas as pessoas não têm discernimento por um problema. Que eu quero te dizer nessa noite. Versículo 4 do capítulo 21: encontrando os discípulos, permanecemos lá durante 7 dias, e eles, os discípulos de Jesus, movidos pelo Espírito, recomendavam a Paulo que não fosse a Jerusalém. Eles estavam movidos pelo Espírito, ouviram o Espírito Santo dizendo que Paulo seria preso em Jerusalém. Esses são os discípulos de Deus, que estão movidos pelo Espírito com letra maiúscula na sua Bíblia. Eles são movidos pelo Espírito. No versículo 8: no dia seguinte partimos e fomos para Cesareia, entrando na casa de Filipe, evangelista, que era um dos 7, ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Demorando-nos ali alguns dias, desceu da Judéia um profeta chamado Ágabo. Ele pegou o cinto de Paulo, amarrou o cinto de Paulo e disse: assim farão com o dono desse cinto. Quando ouvimos essas palavras dos discípulos, tanto nós como naquele lugar, rogamos a Paulo que não subisse a Jerusalém. Então ele respondeu: que fazer chorando e quebrantando meu coração, pois eu estou pronto não só para ser preso, mas até para morrer em Jerusalém pelo nome do Senhor Jesus. Qual é a diferença dos discípulos que estão ouvindo a Deus e do apóstolo Paulo? Os discípulos estavam ouvindo a Deus. Era verdade que Paulo seria preso, era tudo verdade. Mas Tiago 1,17 diz que toda boa dádiva, todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação, mas bate em mim e você, vasos que temos as nossas vontades. A vontade desses discípulos não era a vontade de Deus, porque Paulo vai dizer na frente: assim como você testemunhou de mim em Jerusalém, sendo preso em Jerusalém, vai testemunhar de mim em Roma, vai ser preso lá em Roma, vai morrer por mim um dia. Paulo está falando: estamos quebrantando o coração, eu estou para fazer a missão de Deus, o propósito de Deus. Eu não tenho que estar preso em nada dessa vida. O problema dos discípulos, ele está falando: estou com a sua vida, Paulo, tenho medo de ti, não vai morrer não. É a mesma coisa que Pedro fala para o Senhor Jesus. Ele fala: Senhor Jesus, quando o Senhor Jesus está falando: eu vou morrer, vou ter que ir para a cruz. Ele fala assim: não, Senhor, não faça isso contigo, não. Não tenha dó de ti, não faça isso. Jesus fala para ele: arreda de Satanás, porque não cogita das coisas de Deus, cogita das coisas de quem? Dos homens. Está preso nas coisas desse mundo, dessa vida, não estão fazendo a vontade de Deus. Porque Paulo pode avançar tanto? Porque a sua candeia, queridos, ela jorrava azeite. Paulo jorrava azeite por onde ele ia. Ele só fazia a vontade de Deus. Eu estou pronto para morrer. Na verdade, para mim, melhor estar no céu. Eu estou aqui na terra fazendo hora extra por causa de amor a vocês. Eu queria estar no céu com Jesus, para mim comparavelmente melhor, mas eu sei que isso vai me dar galardão no céu, e eu sei que a vontade de Deus é que eu fique aqui. Então, contrariado, eu vou ficar aqui na terra. Olha o coração desse Paulo. E por isso, ele não era preso em nada, por isso o azeite da vida dele vertia da maneira como você viu. Esses discípulos aqui, você não sabe nem o nome deles. A gente não sabe o nome desses discípulos, a não ser do Ágabo. O Ágabo falou: você vai ser preso.
estão indo. Os discípulos é que falaram: não vai lá, Paulo. Está entendendo, queridos? Vocês estão me entendendo? Às vezes eu estou ouvindo pessoas dentro da igreja, e Deus está falando: eu não quero que você ouça pessoas dentro da igreja, mesmo que os seus irmãos, mesmo que o sonho seja real, mesmo que a palavra profética seja aquela, eu quero que vocês ouçam diretamente a minha voz. Estão comigo aqui? Estão entendendo a mensagem dessa noite? Cuidado com a vibe do que o seu irmão que é usado por Deus está te dizendo. Você tem que aprender a ser ouvido. Eu falei no início da mensagem, eu vou terminar encerrando falando isso. Você precisa ser ouvido que ouve direto a voz de Deus. É isso que Deus quer que você seja. Porque no momento de crise, se ou você está gerando o seu azeite, que você está ouvindo a voz dele e se conformando à vontade dele, custe o que custar, dor o que doer, ou você não vai poder caminhar, não vai ter luz nas trevas. Para encerrar em Juízes, capítulo de número 7, que eu falei que encerrar aqui, e vou encerrar aqui. Juízes, capítulo de número 7. Gideão tem aquela prova dos 300, dos 32 mil que viram 300, você conhece toda a história. E com esses 300, Deus manda ele subir e fala assim: você não está crendo ainda, Gideão? Vamos fazer o seguinte: desce lá no acampamento dos midianitas, vai lá e vai com o seu servo, porque eu quero que você ouça como eu vou entregar essa cidade na sua mão. Momento de trevas absolutas. Gideão vai descer no acampamento. Ele desce no acampamento, ele escuta 2 homens no acampamento dizendo que viam um bolo de trigo descendo, destruindo tudo, destruindo os midianitas. Aquilo ganha coragem no coração de Gideão. Ele fala: opa, Deus é comigo mesmo, ele vai resolver o meu problema de trevas aqui. Eu estou aqui com 300 homens, o negócio ficou feio. Ele falou que eu vou vencer com 300. Está tudo contra mim, lá tem camelos, lá tem um povo, multidão, como é que eu vou vencer esse povo? Então no versículo de número 19: chegou pois Gideão e os 100 homens com ele iam à imediação do arraial, ao princípio da meia-noite, da vigília média, da nossa tradução correta é a meia-noite. À meia-noite, Gideão, no momento de trevas absolutas, está ali com seus discípulos, ali com seus homens, com seus desejos valentes. Ele tem coisas, havendo-se pouco tempo antes trocado as barbas, e tocaram. Por que pouco tempo antes? Porque na época de Israel eram 3 vigílias, e essa vigília era a vigília que ia eram 4 horas de vigília, então das 6 às 10, trocou às 10 da noite a vigília, depois ia das 10 às 2 da manhã, das 2 da manhã às 6 da manhã. Não era que nem no Novo Testamento, que era regido pelos romanos 4 vigílias, aqui eram 3. Ele está na vigília do meio, que nós estamos, por isso que a sua tradução está dizendo que era a vigília média, a vigília das 10 da noite às 2 da manhã, mas isso aqui no original está escrito meia-noite, era meia-noite. A meia-noite vai ter um outro grito aqui, olha que tremendo que é isso. Havendo-se pouco tempo antes de trocar as varas, tocaram as trombetas. Diga, meia-noite você toca a trombeta. A glória a Deus. No meio de trevas se levanta o profeta. No meio de trevas fala: isso não é para a morte, é para a glória de Deus. No meio de trevas você levanta o meu dinheiro. No meio de trevas você fala assim: que seja feita a tua vontade, Senhor, não a minha vontade, Senhor. No meio de trevas não se dorme, no meio de trevas não se morre, no meio de trevas se troca a trombeta, se levanta profético, aleluia. E não só isso, e se quebram os cântaros, oh glória a Deus. No meio de trevas você quebra o teu vaso espiritual. No meio de trevas você quebra tudo aquilo que está te impedindo de viver a sobrenatural de Deus. No meio de trevas você quebra a sua estrutura carnal. Você quebra aquilo que não é de Deus na sua vida. Você se arrepende. Você é um vaso quebrado, um cântaro quebrado. E que mais? Quebraram os cântaros que traziam nas mãos. Assim trocaram as 3 companhias das trombetas. Despedaçaram os cântaros e seguravam na mão esquerda as tochas e na mão direita as trombetas que tocavam, exclamavam: espada pelo Senhor e espada por Gideão. Glória a Deus. Tem tocha acesa, porque tem azeite aqui dentro. Está comigo, queridos? O que eu preciso de vocês nessa noite é que vocês estejam dispostos a quebrar os cântaros, a tocar as trombetas, profetizar diante da situação difícil e acender o fogo de Deus, as lamparinas acesas. Vamos louvar o Senhor.